Aleluia! Girei! Adonai! Se move! Se move! Se move! Se move! Se move! Elohim! Adonai se move. Oh Senhor, nós adoramos a Ti, Senhor. Porque há um princípio na Tua palavra que aqueles que adoram a Ti se tornam semelhantes a Ti. E nós adoramos a Ti em espírito e em verdade. Por isso nós, cada dia que passa, Pai, nós nos parecemos mais contigo. Vamos sendo transformados dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, Deus, até aquele dia que estaremos perfeitos diante de Ti, contemplando a Ti face a face. Obrigado, Pai. Obrigado que o Teu Espírito Santo habita em nós, porque o Teu Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. E aquilo que Jesus conquistou para nós, nos dá uma vida triunfante nesta terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Por isso nós nos rendemos a Ti. Nós reconhecemos a Tua presença no meio de nós, assim como reconhecemos ela dentro de nós. Nós reconhecemos o poder da Tua palavra, transformando nossas vidas. Nós reconhecemos o Senhor como nosso único Deus vivo e verdadeiro. Nós abrimos nosso coração nesta manhã para receber com mansidão a instrução que transforma a vida, que nos resgata, que nos redime, a instrução que nos ajuda a ir mais além, com maior velocidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se assentar, por favor? Obrigado, obrigado, pessoal da música. Aleluia. Glória a Deus. Você está com frio? Eu não estou com frio não, mas as minhas mãos elas estão congeladas. Mas glória a Deus. Você se aqueça aí junto do seu companheiro do seu lado. Olha a Drica e o Murilo, olha. Mais um tiquinho, a Drica estava no colo do Murilo. Garradíssimos. Casal casado pode. E está tudo certo. E se aquece. Está ali o Lima que não está agarrado assim como o Murilo está, mas ele está do lado da Cris ali com as mãos dentro do bolso. Olha que inveja que eu estou dele. Vou pregar com a mão no bolso hoje aqui assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz? Deus é sempre bom, amém? Glória a Deus. Muito bom te ter aqui. É bom ter você que nos acompanha também pela internet. É um prazer ter todos vocês aqui, os nossos visitantes. É muito honrado com a presença de vocês aqui, assim também como a presença do pastor Diego, lá diretamente de Floripa. Né, ele veio sondar a terra aqui para poder trazer o André Martins aqui em breve, pastor André Martins, que eu já falei que daqui a pouco o André Martins fecha a igreja lá de Floripa, vem todo mundo para cá. Brincadeira, tem uma obra maravilhosa lá em Florianópolis acontecendo, e ela não pode fechar não, irmãos, que ele só vai crescer e melhorar cada vez mais. Mas André Martins e vocês são sempre muito bem-vindos aqui, quando por cá estiverem, dá as ordens que a gente cumpre aqui. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, você está feliz com a sua
vida espiritual? Sim ou não? Eu vou te falar uma coisa então. Dá glória a Deus pela sua alma. Amém? Pela sua mente. Porque você só consegue ter uma vida espiritual excelente se você tiver uma mente sarada. Ok? Acontece que nós que somos da palavra da fé, temos o mau hábito de desconsiderar a nossa alma, a nossa mente, e darmos muita ênfase ao espírito. E de fato, o homem, ele é um espírito, ele habita no corpo e ele tem uma alma, ele tem uma mente. Amém? O homem em 3 dimensões. Depois vai ter até uma indicação desse livro para você, que é um espetáculo. Mas esse homem em 3 dimensões, é muito importante nós conhecermos cada face desse homem, para que nós possamos aprender, estudarmos e compreendermos bem quem nós realmente somos na nossa integralidade. Amém? Mas, irmãos, não tem como nós desassociarmos uma coisa da outra. O homem é o homem. Espírito, alma e corpo. Amém? Mas, para efeitos didáticos, a gente acaba separando as coisas. E hoje, para efeito didático, eu vou fazer uma separação. Nós não vamos estudar hoje sobre o espírito, porque isso eu já fiz há umas semanas para trás. Não vamos estudar sobre o corpo físico, que isso nós vamos fazer numa outra oportunidade. Mas hoje eu quero dar uma ênfase para a nossa mente e compreendermos um pouco como é que nós devemos lidar com a nossa mente. Amém? A verdade é que todos nós precisamos, e a Bíblia nos instrui, tem uma palavra chamada metanoia. Você sabe o que é metanoia? Metanoia é uma palavra que significa uma profunda mudança de mente. Ou seja, eu pensava de uma forma, eu tenho uma mudança tão profunda que eu passo a pensar de outra forma. Agora, isso só é possível, irmãos, quando eu e você compreendemos e absorvemos isso, porque senão fica aquele velho ditado, ou velho conhecimento popular de que entrou no ouvido e saiu no... Não, aqui em Portugal não fala assim, não fala, Ricardo? Então deixa eu ouvir você falando, você está com frio, mas a boca está mexendo ainda, amém? Entrou no ouvido e saiu no... Entrou no ouvido e saiu no... Saiu no outro. Por que a gente fala isso? É quando a gente diz isso, Tássila, é quando a pessoa não compreendeu nada do que eu disse. A pessoa não está a perceber nada do que nós dizemos. Então, por isso, entra no ouvido e sai no outro. E, geralmente, quando alguma dessas palavras que nós trazemos para você entra no ouvido e sai no outro, não produz transformação na sua vida. E o que nós queremos, irmãos, é que a sua vida passe por uma metanoia, uma profunda transformação de mente, de pensamento, uma transformação interior, que leva a uma forma de ver o mundo e a si mesmo, de uma forma nova. Amém? Mudar o chip, alguém poderia dizer. Outros lá, como os espanhóis, cambiar, la mente. Gastei, não é? Olha lá, está o meu espanhol favorito ali, ó. Recém-chegado das terras da além fronteira. Mas nós precisamos, irmãos, compreendermos isso, essa mudança, essa necessidade de mudar. No âmbito do cristianismo, e muitas vezes no meio de nós que propagamos a palavra da fé, temos a tendência de lidarmos com o espírito, mas não é incomum ignorarmos a alma.
essa ignorância, presta atenção nisso, tem feito que muitos cristãos, com suas almas feridas, não consigam receber aquilo que a palavra de Deus tem como propósito e vivem uma vida aquém do que poderiam viver. Hoje nós vamos dar um jeito da gente compreender isso melhor, para que você não viva aquém, mas você viva na plenitude da palavra. Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Digam comigo, santifique em tudo. Sabe que tudo é esse? Corpo, alma e espírito. Ou seja, Deus, Ele tem o desejo que nós nos santifiquemos em tudo. No nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então não dá para a gente poder só falar das coisas espirituais e ignorarmos a nossa mente humana. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, a nossa mente humana é fator preponderante, nós vamos ver nisso aqui hoje, para que nós tenhamos uma vida espiritual excelente. Amém? Vos santifiquem em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Íntegro, sabe o que é íntegro? É inteiro. Inteiro, integridade, inteireza. Nós precisamos estar totalmente inteiros. Não podemos ser fracionados. E há muito menos ainda a nossa mente. Não pode ser fragmentada, irmãos. Uma mente fragmentada significa que essa mente ela está doente. E nós precisamos ter a nossa mente inteira, voltada e focada na palavra do Senhor. Amém? Olha só. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 10, 17. Quero trazer algumas considerações aqui a respeito. Para eu e você sermos cheios do Espírito Santo, enquanto você abre aí, para eu e você sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ter fé, e essa fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra da fé. Então, espera aí. Se para eu ter fé, eu preciso ouvir e ouvir a palavra de Deus, significa que se eu não ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir outra coisa. E essa outra coisa que eu ouvir vai moldar todo o meu ser, sim ou não? Se a fé é na palavra de Deus, se a fé é em Deus, faz com que eu me molde, me torne parecido com Ele, essa mesma mente, quando ela não é exposta à palavra, à fé, ela é exposta a uma outra informação, e essa outra informação vai moldar quem eu serei. Vocês estão comigo? Para sermos cheios do Espírito, precisamos ter fé, e ela vem pelo ouvir, ou seja, chega primeiro em nossa alma, chega primeiro em nossa mente, para depois ser acolhida no nosso espírito. Então, a alma tem o seu lugar de importância. Se você está tendo uma vida espiritual de sucesso, é porque primeiro passou pela sua alma a informação, para que gerasse fé em você e você pudesse ser um praticante da palavra de Deus e não um ouvinte negligente. Para depois ser acolhido pelo nosso Espírito. Se tivermos a mente comprometida, dificilmente iremos receber a palavra de Deus, que gera fé. E o que eu chamo de uma mente comprometida? Uma mente comprometida é uma mente que está doente, de algum modo. E por que essa mente ela chega ao ponto de adoecer? Por que a pessoa chega ao ponto de ter depressão? E eu não quero aqui, em momento algum, desmerecer ou desqualificar quem passa por um momento difícil na sua vida, na sua mente, na questão da doença e da enfermidade. Não quero, irmãos, eu não vou entrar nesse mérito de desqualificar isso. Pelo contrário. Precisamos ter o diagnóstico correto para que, uma vez que eu tenho o diagnóstico correto, eu possa
tomar as providências corretas. Amém? E a palavra de Deus, querido, a palavra de Deus, ela é poderosa para trazer libertação de qualquer enfermidade, seja física ou seja da alma. Amém? Então nós precisamos, irmãos, compreender essas coisas. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Ou seja, eu vou receber na minha mente. Diga assim: eu vou receber na minha mente. O que você vai receber na sua mente? A palavra de Deus. Mas junto com a palavra de Deus vem um monte de lixo, irmãos. Que é isso, pastor? O seu dia a dia, o meu dia a dia, nós somos bombardeados por tudo quanto é tipo de informação. Sejam essas informações boas ou ruins. Sim ou não? E essas informações, irmãos, nós precisamos, de algum modo, fazer tem um sumo que eles fazem aí chamado detox. Eu nunca tomei, o Lima diz que toma todo dia. O tal do detox. Você toma o sumo e ele desintoxica, eles falam que desintoxica geral o seu corpo físico. Nós precisamos fazer um detox da nossa mente. Sabe, irmãos, fazer uma desintoxicação da nossa mente, por quê? Porque você recebeu informação ruim. Cada vez que eu e você recebemos uma informação ruim, nós precisamos largar isso de lado. Nós precisamos abandonar isso. Quer um exemplo para você compreender melhor isso? Você está lá na frente do seu computador ou na frente do seu telemóvel e está a ver ali alguma informação, de repente surge aquele vídeo ali assim: fulano entrou na casa, matou o pai, a mãe, os cachorros, os gatos, todo mundo. Você acha que isso é informação boa? Não. Mas essa informação entrou na sua mente. É um fragmento da sua mente. E precisa fazer um detox disso, irmãos. Agora, esse detox dessa informação não pode ser feito daqui a 15 dias. Não pode ser feito no domingo, pela manhã. Esse detox tem que ser feito todo dia, toda hora. Toda informação que não presta, irmãos, não aceita isso sobre a sua vida, não aceita sobre a sua mente, não. Por quê? Porque é um fragmento junto de outro fragmento, junto de outro fragmento, que vão construir uma narrativa na sua mente, que vai trazer fracasso para você. Sim ou não? Vocês estão comigo, pessoal? Essas informações vão se amontoando na nossa mente. E isso faz mal para mim e para você, irmãos. E daí você começa a perceber que você está ficando entristecido, você não sabe por quê. Você está ficando triste, não sabe por quê. Você está entrando num processo que não quer sair do quarto, você não sabe por quê. Sabe que tudo começa a ficar cinza. Devia ter vindo com um blazer de outra cor hoje, um preto, tá tudo certo. Mas fica tudo cinza, sabe? Aquela coisa que nem tá bom, nem tá ruim, fica assim, bem insosso. Ontem eu fui comer num restaurante e serviram uma sopa lá. Eu não pedi sopa não, mas a Lisiane pediu, a sopa estava bonita, viu, Ricardo? Uma sopa bonita. Eu falei assim, eu vou pegar um pouquinho dela. Molhei um pãozinho para experimentar assim, ó, botei o pãozinho na boca. Ô, sopa ruim. Insossa, não tinha gosto de nada. Estava bonita a sopa.
Tinha tudo para estar gostosa, mas não tinha tempero. Tempero, como é que falou? Não tinha tempero. Não tinha, irmãos. Fica aquela coisa sem graça. Muitas vezes a nossa vida está assim, sem graça. Você não tem alegria de trabalhar, você não tem alegria de voltar para casa. Já passou por isso ou só fui eu que passei por isso? Quero voltar para casa não. Que tristeza, irmãos. Preferia ficar na rua até mais tarde para poder ter que voltar para casa. Porque a casa deixou de ser um ambiente agradável, um ambiente de felicidade, um ambiente de refúgio, um ambiente de prazer, para se tornar um peso. E quantos de nós estamos a viver isso, irmãos? Não tem prazer de retorno para casa, ou então não tem o prazer de se levantar de manhã cedo e ir lá para o trabalho, ou não tem o prazer de vir para a igreja, não tem o prazer de se manter em comunhão com os irmãos. Ah, não vou lá não. Não vou lá porque o Diogo está lá, não vou muito com a cara do Diogo. Vai ser difícil achar um que não gosta do Diogo, mas tudo bem. Pode ser que aconteça, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso são narrativas que vão sendo colocadas na nossa mente e a gente vai aceitando isso aos poucos e vai achando que isso é normal. Não é normal, irmãos. Pode ser até comum, mas o que é comum não significa que seja normal. Qual que é a diferença de comum e normal? Muita diferença. Normal é algo que se tornou em norma. Então, você que é crente, é norma. É normal você frequentar a igreja. Percebe? E o que é comum? Ah, é comum hoje o povo ficar dormindo até mais tarde. É norma? Não, é comum. Percebe? Eu posso falar que é normal a pessoa ficar dormindo até mais tarde e não frequentar a igreja? Não, não é normal. Isso pode ter é comum, seja comum. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar. Eu sei, irmãos, que vai ter dia que a cama vai querer te segurar, está tudo certo. Não tem problema não. Mas sabe, irmãos, é melhor estar aqui, é melhor estar junto, é melhor estar onde a brasa está quente, irmãos. Amém? E do seu lado aí tem uma brasa quente. Fala assim, olá brasa quente. Aleluia. Glória a Deus. Judas, capítulo único, verso 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, como que eu vou orar no Espírito? Como que eu vou orar em outras línguas, se a minha mente está triste? Eu não quero nem orar em português, quanto mais em outras línguas. Como que eu vou orar? Por quê? Porque a minha mente está danificada de alguma forma. Irmãos, mente danificada não precisa ficar danificada. Mente doente não precisa ficar doente. A mente doente precisa ser sarada, curada. Por quê? Porque Jesus, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, corpo, alma e espírito, irmãos. Aleluia. Tiago, capítulo 1, verso 5, abre aí para mim, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 5. Você achou?
Gostei dessa garrafa aqui, viu? Bonita. Quem teve a ideia, hein? Cadê o Emanuel? Parabéns, Emanuel. Espetáculo. Tiago capítulo 1, verso 5. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé passa pela... Fala comigo. A fé passa pela mente. Se a fé passa pela mente, como que eu vou poder pedir algo a Deus com fé? Seja sabedoria ou seja qualquer outra coisa. Se a minha mente não estiver sarada, se a minha mente não estiver recebendo com mansidão aquilo que está sendo ensinado. Em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Por que o homem está falando aqui que é um homem de ânimo dobre? Ou seja, ele tem uma mentalidade, hoje ele pensa de uma forma, amanhã pensa do outro, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, eu não sei o que eu quero. Inconstante. E se é inconstante, irmãos, não sabe o que quer, cada hora quer uma coisa diferente, por mais que bata a sua porta algo bom que você pediu há um tempo atrás, você deixa de receber, porque você é inconstante. Fala, não quero isso não. Mas você não pediu? Não, nem quero. É como você vai no restaurante, chega lá e fala assim, eu quero 4 costelas careca. Se você não sabe o que é uma costela careca, você está perdendo a oportunidade de conhecer um negócio que é espetacular. Comi ontem, muito bom. Procura o pastor Jean, que ele sabe onde que tem uma costela careca XPTO. Mas depois de servir a costela careca, eles vieram e perguntaram sobremesa. Eu posso pegar aquela sobremesa e falar assim, me dá uma sobremesa. Mas na hora que chega a sobremesa, eu falo assim, sabe o que é? Não me apetece não, comi muita costela careca. E eu deixo a sobremesa. Eu pedi, o garçom trouxe, e eu não como. Por quê? Porque a minha mentalidade mudou, a minha mente mudou, o meu desejo mudou. É disso que trata o homem de ânimo dobre. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, é inconstante, não sabe o que é da vida. Ei, deixa eu te dizer, homens, principalmente você homem, mulher não gosta de homem assim não. Homem tem que ser homem, de uma palavra só, tem que ser constante. O seu sim tem que ser sim, o seu não é não. A mulher precisa ter segurança no homem que está do lado dela. Então, fique esperto, homem. Mulheres, depois, vocês me dão a prenda ali fora. Tá tudo certo. Mas é sério, irmãos. Não ia falar sobre isso não, mas é importante que nós como família, nós como homens, sejamos para as nossas esposas segurança. Hoje eu quero isso, não quero mais. Amanhã eu quero aquilo, já passou. Percebe, irmão? Tem que ter segurança. Uma mulher não consegue viver com um homem instável, não, emocionalmente. A instabilidade emocional na vida de um homem destrói um casamento. Sejamos estáveis e não instáveis. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer aqui 2 exemplos bíblicos aqui para a gente, a respeito de homens de Deus na Bíblia que tiveram problemas relacionados com a sua alma.
O primeiro está em 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Abre comigo aí, por favor. 1 Reis 19, 9. Você achou? 1 Reis 19, 9. Elias na caverna. Elias, só deixa eu contextualizar para você. Elias tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Deus manda fogo do céu, consome a água que estava em volta do altar, consome o altar, consome o sacrifício, consome tudo. E fica provado que Deus é o Deus de Israel e não Baal. Os profetas são dizimados, aqueles falsos profetas. E aí, uma mulher do rei, chamada Jezabel. Agora deixa eu falar para você, mulher. Seja uma auxiliadora idônea do seu marido e não uma Jezabel. Não seja você uma pessoa que fica manipulando o seu marido, não. Não manipule o seu marido. Auxilie o seu marido. Amém? E essa mulher, ela manipulava o rei. E aí, ela ficou a saber que os profetas, Elias tinha acabado com a história lá de Baal, que aquilo não era Deus nenhum, não. O que ela fez? Eu vou matar Elias. Olha só, Deus tinha feito aquilo tudo, e Elias agora, porque ouviu uma mulher dizendo que ia matar ele, ele fugiu. Irmãos, isso me mostra algumas coisas. Me mostra que quando eu tiro os olhos de Deus e coloco os olhos no problema, o problema se agiganta. E eu vou fugir. Não tira os olhos de Deus não, irmãos. Fique com os olhos em Deus. Fique com os olhos nele, está tudo certo, Deus está no comando, vai acontecer. Deus sabe o que faz, melhor do que nós. Amém? E ele foge para a caverna. E aí chegamos no versículo 19, 9, de 1 Reis. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Tristeza. Tadinho dele. Tadinho dele. Fala sério, irmãos. Quantos de nós não tem esse tipo de comportamento? Quantos de nós já não tivemos situações parecidas com essa? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou embora dali. Quantos de nós permitimos que esse tipo de influência, informação negativa, tome conta da nossa mente a ponto da gente pegar e falar assim: Deus não é Deus, não. Deus é poderoso para fazer fogo descer do céu, mas não é poderoso para poder me ajudar a resolver esse problema. E aí a gente se intoca numa caverna e fica preso numa caverna, na caverna da depressão, na caverna da mentira que nós mesmos aceitamos para as nossas vidas. E aí, Deus pega e se revela para ele. E ele sai daquela caverna. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Um homem tinha acabado de experimentar o poder de Deus. Um homem que tinha visto e feito coisas
grandiosas da parte de Deus. Na hora que uma barata, um inseto insignificante, falou qualquer coisa para ele, ele foge e vai para a caverna. Foque em Deus. Foque em Deus. Foque em Deus. Não desvie o seu olhar de Deus. Não coloque seu olhar em homens. Foque em Deus. Outro exemplo que a gente vê na Bíblia. Jonas capítulo 4, verso 1. A ira de Jonas. Jonas você talvez conheça, talvez você não conheça, mas eu vou só lembrar você, a sua mente esclarecida, que eu sei que você conhece. Mas Jonas, Deus deu uma palavra para Jonas. Vá e pregue a Nínive. Aquela cidade vai ser destruída. Senhor, eu não vou pregar, porque se eu pregar ele se arrepende. Se ele se arrepende, o Senhor não manda fogo, o Senhor não destrói. E aí? E aí eu vou ficar com cara de tacho? Eu vou ficar com a cara de passar vergonha, passar mico? Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem teu. Eu não quero passar vergonha. Vá e pregue. O que Jonas fez? Fugiu. Fugiu para onde? Foi fugindo. Cada vez que ele fugia para um lugar mais inferior. Ao ponto de estar no barco, no fundo do barco, e as pessoas falam assim, olha, você está no fundo do barco, mas agora você é o responsável por esse mal que está nos acontecendo, nós vamos te jogar fora. Jogaram ele no mar e ele afundou mais ainda. E aí você conhece a história, o peixe foi lá e pegou Jonas. E aí ele foi parar lá na praia, logo mais. E aí o que ele fez? Foi pregar para Nínive. E o que aconteceu? Nínive se arrepende. E Deus não destrói Nínive. E aí ele vai e fica triste. Porque não era isso que eu tinha dito que ia acontecer. Por quê? Porque ele estava mais preocupado com a sua reputação. Sabe, quando a gente está mais preocupado com a nossa reputação, irmãos, nós queremos a glória para nós. Mas quando a gente não está preocupado com a nossa reputação, tudo que acontece vira motivo para a glória para aquele que é o único que é merecedor, a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, versículo 1 do capítulo 4 de Jonas diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira, Jonas? Olha para mim aqui. Pensa numa coisa dessa. O homem de Deus se levanta e prega aquilo que a palavra de Deus mandou ele pregar. A cidade se arrepende. Ou seja, tudo certo, não tem nada errado. Mas ao mesmo tempo, ele fica irado. E aí, ele pede para si a morte. A sua mente está tão fragmentada, tão doente, que ele deseja para si a própria morte.
Por quê? Porque ao invés dele colocar os olhos em Deus e na glória que Deus fez manifestar para aquela cidade inteira não ser destruída, irmãos. 3 milhões, são 3 milhões de pessoas lá naquela cidade. Acho que é isso mesmo, que não sabem dizer. 120 mil, não é isso? Mas a Bíblia cita algumas milhares de pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Está falando de crianças, irmãos. Está falando de crianças. Pensa nisso, irmãos. Que seriedade é isso? Que seriedade é isso, irmãos? Aquelas vidas foram poupadas, aquelas vidas não foram ceifadas, aquela cidade se arrependeu, mas não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Por quê? Porque a glória não foi para mim. Eu não estou feliz. Por quê? Porque a glória não é minha. Eu não estou feliz. Deus, tira a minha vida então. Fala sério. Todas as vezes, irmãos, que nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos nas circunstâncias, na adversidade, nós vamos tendenciosamente permitir que a nossa mente seja fragmentada, adoecida, e consequentemente vamos desejar a morte. Percebe, irmãos? Vocês estão comigo, pessoal? Então dá um sinal de vida aí, por favor. Segundo Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, por favor. Segundo Timóteo capítulo 4, verso de número 9. Olha o que diz aí. Procura vir ter comigo, Paulo dando uma orientação para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Olha para mim aqui. Ninguém que começa andando sério com Deus pode olhar para este mundo, olhar para este século, olhar para as coisas do mundo e desejar mais as coisas do mundo que a Deus, irmãos. Porque senão vai abandonar a Deus, vai abandonar o propósito, vai abandonar o seu chamado. Foi assim com Demas. Hoje a gente poderia estar aqui falando a respeito de Demas, de ter sido um cooperador do apóstolo Paulo. Quem sabe Demas pudesse até ter escrito uma das cartas. Quem sabe esse Demas pudesse ser alguém de proeminência no contexto do cristianismo, na história do cristianismo. Mas não, irmãos. Começou bem, mas ficou para trás. Por quê? Porque amou o mundo. Desejou mais as coisas do mundo do que o próprio Senhor. Não quero isso para mim, não. Sabe, irmãos, quanta gente que a gente conhece, irmãos, que começou bem a carreira e acabou se desviando de algum momento e estão perdidos no mundo, irmãos. Irmãos, eu passei por isso. Eu passei por situações assim. Me converti com 17 para 18 anos, afogueado, cheio do Espírito, apaixonado com Jesus, mas de repente as coisas do mundo começaram a me tomar, e eu achei que as coisas do mundo eram melhores. Com uma diferença, eu continuava indo na igreja, porque eu gostava da igreja, eu gostava dos amigos. Eu estava desviado dentro da própria igreja, irmão. Mas as coisas do mundo me atraíam mais.
Por quê? Porque ao invés de eu colocar os olhos em Deus e na palavra de Deus, eu colocava os olhos naquilo que o mundo tinha para oferecer. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção, principalmente você jovem. O mundo aí fora é maravilhoso. É igualzinho um parque de diversões. Cheio de luzes, cheio de atrações. Tudo lindo e maravilhoso. Mas na hora que você entra lá dentro, você se depara com um lugar chamado trem fantasma. Você entra lá, é como se fosse um The Walking Dead. São pessoas que estão mortas por dentro, irmãos, querendo trazer algo para mim, para você. Sai fora, irmão. Não cai no conto da luzinha, não. Tinha um filmezinho da Pixar, né? Não tinha? Como é que chama? Aquela Dory. Procurando Nemo. Tinha a Dory que ela ficava atrás da luzinha, né? Sai fora dessa luzinha. Vai te levar à destruição. Vocês estão comigo, irmãos? Demas se deixou levar. Demas foi para este lugar. Infelizmente, irmãos, não temos história para contar de Demas, mas de Timóteo nós temos para contar. Para encerrar, o pessoal da música podia subir. Em sentido contrário, a Bíblia nos recomenda a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. Então, eu apresentei para vocês alguns problemas que a gente percebe com relação à nossa alma. O que pode acontecer? Mas agora a Bíblia vai recomendar algumas coisas para nós que são importantes. Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Pensa bem. Assim como você pensa, assim você é. Se você pensa pequeno, você vai ser pequeno. Se você pensa grande, você vai ser grande. Assim como você pensa, você é. Amém, irmãos? Eu já contei essa história, eu vou contar de novo, não estou nem aí, Mateus acha ruim do jeito que quiser, mas vou contar a história de novo. Irmãos, quando eu era jovem, o meu the best amigo era um funcionário de recados dentro de um banco. Mas ele trabalhava de gravata, eu achava aquele tão bonito, eu falava assim, um dia eu quero ser igual a ele. Era o que eu imaginava para a minha vida, aquilo era o melhor que eu imaginava para a minha vida. Como eu penso, assim eu sou. Quando eu cresci, fui trabalhar no banco. E trabalhando no banco, mas nesse meio tempo eu fui para a igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, que eu me converti, meu irmão me levou para essa igreja, eu comecei a perceber jovens sendo médicos, odontólogos, médicos, advogados, jovens empresários. Eu comecei a ver e falei, uau! Então eu posso ser mais do que isso? E aí eu comecei a desejar essas coisas. Eu falei assim, uau! E a minha mente mudou, cambiou, mudou a ficha. A metanoia aconteceu dentro da minha mente, uma transformação na mente que produziu uma transformação interna e refletiu na minha forma externa de viver. E as coisas começaram a acontecer para a minha vida, irmãos. Eu cheguei aonde eu quis chegar na minha vida profissional. Tudo que eu quis ser na minha vida profissional, eu consegui ser. Mudou a mente, mudou a forma de pensar. 3 João, no capítulo único, verso 2, diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Se a tua alma não tiver saúde, o teu corpo não vai ter saúde. Se a tua alma não for próspera, o seu corpo não vai desfrutar de prosperidade, irmãos. Assim como eu sou, assim como eu penso, assim eu sou. Assim como eu penso, assim eu prospero. Assim como eu penso, assim eu terei saúde. Muda o chip da sua cabeça aí hoje, irmãos. Muda a sua forma de pensar. Muda e vai para a palavra de Deus. Ela é poderosa para transformar a sua vida. Ela é poderosa para transformar a vida da sua família. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, irmãos. Olha Paulo falando, rogo-vos. Ou seja, ele está empreendendo aqui um clamor por mim e por você. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, da mente. E não vos conformeis com este século, não se transformem com aquilo que este mundo oferece, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda a mente. Experimente a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor para a sua vida. Uma nova história tem para a sua vida. Há uma nova história para a sua vida, irmãos. A sua confiança não pode estar nas pessoas. A nossa confiança não pode estar nas circunstâncias. A nossa confiança não pode estar no que o governo pode me oferecer, no Bolsa Família, no sei lá qual que é o subsídio que tiver do governo. Não, irmãos. Nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é o meu provedor hoje, é o provedor de amanhã, é o provedor sempre. Muda sua mente. Muda sua mente. Vai acontecer, irmãos. Para finalizar, Colossenses capítulo 3, verso 1 diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Tem alguém que foi ressuscitado com Cristo aqui? Metade. Vou falar para você de novo, vou te dar uma chance. Você levantar sua mão bem alto e dizer: eu fui ressuscitado com Cristo. 70% levantaram a mão e falaram o que eu falei. Eu vou te dar uma nova chance, irmãos. Por que tem que falar, irmãos? Porque quando você fala, a palavra está mais perto do seu ouvido, e fé está sendo gerada no seu ouvido. Fala: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então, eu fui ressuscitado juntamente com Cristo para viver a plenitude de tudo que Ele conquistou para mim na cruz. Ah, aleluia! Chega dessa vida medíocre, irmãos. Chega dessa vida mediana. Chegou o tempo, irmãos, de nós vivermos a integralidade de tudo aquilo que Deus conquistou para nós vivermos. Você tem um propósito. Você tem um propósito a cumprir nessa terra. Não aceite menos. Não aceite as oferendas de Satanás para você. Não aceite que você seja alguém menor. Não aceite essa informação de que você não pode, que você não tem e que você não é. Não aceite a informação na sua mente.
Ah, pastor, já tentei tantas vezes. E olha onde eu estou hoje. Irmãos, eu não sei onde você está hoje, mas eu quero te dizer, não é o lugar que Deus preparou para você. Porque o lugar que Ele preparou para você é assentado com Cristo nas regiões celestes. É você vivendo uma vida triunfante. É você vivendo uma vida na plenitude daquilo que Ele conquistou para você. Levante-se, erga-se por dentro e dê um basta nessa circunstância na sua vida. Diga: chega, na minha vida não mais, porque eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, 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 oh, aleluia. Onde estão os mais que vencedores aqui? Fala assim: está falando comigo, está falando comigo, está falando comigo, está falando comigo. Levanta, levanta do seu lugar agora e dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Presta atenção, presta bastante atenção. Quando eu busco as coisas do alto, onde Cristo vive, eu trago para cá aquilo que existe lá, para que eu viva cá. Eu vou encerrar com isso. Estava conversando com Lise essa semana, e eu falei com Lise assim, com muito amor para com ela. A gente estava conversando sobre a mãe dela, e eu falei com ela assim: eu acho que sua mãe vai chegar no céu, e ela vai abrir um apartamento lá, e aquele apartamento dela vai estar completamente tomado de tantas coisas que estavam preparadas para ela usufruir aqui na terra. Mas por causa da mente doente, ela deixou de viver e desfrutar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Chega, irmãos. Que você chegue no céu um dia e você abra esse apartamento, a sua casa, sei lá, e você encontre ele completamente vazio, porque você chamou a existência pela fé, pela fé, pela fé. De tudo aquilo que Ele conquistou para você, estava preparado para você. Busque as coisas do alto, busque as coisas do alto, busque. Quando você busca, irmãos, não é para ficar no reino do Espírito, é para trazer para cá. Busque as coisas do alto, busque as coisas do alto, busque as coisas do alto. Quando você e eu buscamos as coisas do alto, essas coisas daqui perdem o valor. Quando eu e você buscamos as coisas do alto, a performance perde o valor. Quando eu busco as coisas do alto, a minha mente cheia de razão deixa de fazer o sentido, e a minha mente passa a viver feliz.
Você quer ser feliz ou quer ter razão? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Se você quer ser feliz, busque as coisas do alto. Busque as coisas do alto. Busque. Pegue. Agarre. Traga. Pela fé. Diga pela fé. Aleluia. Tem alguém aqui nesta manhã que porventura nunca tenha feito de Jesus o Senhor e Salvador de sua vida? Essas coisas, irmãos, estão preparadas para quem é salvo em Cristo Jesus. Mas se você não tem certeza da sua salvação ainda, eu quero te dar a oportunidade de você poder desfrutar disso. Ai, como é que eu faço isso, pastor? Eu te ajudo. Estou aqui para isso. Romanos capítulo 10, verso de número 9, olha o que diz. Fala assim, Romanos 10, 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Isso significa que até você declarar com a sua boca, você pode até acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, mas não tem salvação. Para você ser salvo, você precisa declarar com a sua boca. E eu quero ajudar você nessa manhã. Tem alguém aqui que gostaria de declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida? Para que você seja salvo? Levante sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Todos salvos? Todos salvos? Glória a Deus. Se você está na internet e deseja declarar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, deixe seu nome aí, nós queremos conhecer você e orar com você e por você. Amém? Mas Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele morreu para que nós tenhamos salvação, sim, mas também Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter a nossa vida sarada e curada. Se tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja que nós oremos por você, eu gostaria que você levantasse suas mãos ou então viesse aqui na frente que eu quero orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Todos sarados e curados. Eu quero orar agora por você. Eu gostaria que todos nós fechássemos os olhos. Quando você prega uma palavra sobre isso, sobre esse tema de uma mente sarada, talvez você pode estar aqui hoje numa condição de quem está angustiado, está sofrendo por algum tipo de dor. Irmãos, nós não estamos aqui para te julgar, nós estamos aqui para amar você e para ajudar você. Se você se encontra aqui com alguma situação de angústia na alma, que você está aí sofrendo, eu queria orar por você. Me permita orar por você. Sabe, que todos possamos estar de olhos fechados e você possa vir aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero te abraçar, eu quero orar com você. Glória a Deus. Não se envergonhe, irmãos, nós estamos em família. Vergonha é você ir para sua casa com a sua dor, com essa angústia. E lá na sua casa você vai continuar triste. Não, irmãos. Eu creio que hoje é um divisor de água na sua vida. Deus está te curando. Deus está te curando nessa manhã. Curando na sua alma, curando as suas feridas, curando as suas emoções. Te curando de tudo aquilo que te causou mal de alguma forma. Mais alguém?
Mais alguém? Vocês dois podem vir aqui um pouquinho mais para frente, por favor. Obrigado. Pastor Diego, eu posso contar contigo aqui? Por favor, vem cá. Ore com ele, por favor. Vem cá, pastor Murilo, por favor. Vem cá, Diogo. Vem cá. Cada um com um aqui, por gentileza. Vai ali. Vem cá, Joelis, por favor. Ora aqui para mim, por favor. Vem cá, Antônio Carlos. Ora aqui para mim, por favor. Antônio Carlos. Ora com ele aqui para mim, por favor. Vem cá, Lisiane e Drica. Lisiane, ora aqui e deixa a Drica orar ali, por favor. Estenda suas mãos para cá, meu irmão. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada um desses irmãos. Nós apresentamos eles diante do Senhor e dizemos para Satanás: Satanás, tira suas garras sujas da mente de cada um deles em nome de Jesus. Declaramos que você, Satanás, não tem mais legalidade em agir na mente deles em nome de Jesus. Declaramos agora, Senhor, que a mente deles entre em linha com a palavra do Senhor, que diz que eles são sarados e curados em nome de Jesus Cristo. Mente sadia, mente sarada, corpo sarado, espírito triunfante, espírito vivendo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida desses irmãos e dizemos: chegou o fim. Chegou o fim desse sofrimento, chegou o fim dessa angústia, chegou o fim desse momento de tormento que eles estão. Mas é tempo de um renovo. Nós declaramos a vida deles sendo renovadas em alegria, uma alegria inexplicável vindo de dentro, uma alegria inexplicável vindo de dentro, que eles sejam revestidos com uma paz que vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida deles, para que eles vivam o melhor dia, o melhor tempo da vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus.